O que a gente tem do caso Varginha, de concreto mesmo, ou de material que foi produzido, que foge um pouco só do relato humano, do relato falado da coisa? Infelizmente ocorreu a morte, né? Um policial militar do serviço reservado da Polícia Militar, o Marco Eli Xerezi, Uhum. uma das pessoas que estava envolvida na operação de procura e captura, né, desses seres, porque o caso Varginha envolve 2 ou 3 seres que foram vistos desde de manhã cedo no bairro Jardim Andere. Então, desde de manhã cedo, pessoas já avisando, né, ligando para a polícia, para o corpo de bombeiros, tinham visto um bicho, uma criatura, né, lá no bairro. E aí, durante o dia, envolvido nessa captura, numa viatura descaracterizada, estava o policial chamam de P2, né, que é o reservado da Polícia Militar, envolvido nisso. E o Marco Lixerezi teria parado, ele e o companheiro dele, pararam o carro, que viram a criatura na rua, digamos, ali. Ele foi lá e, como dizem, né, catou na unha. Catou o ser na unha e levou para dentro do carro. Sem E a... roupa de proteção. Não, roupa normal, roupa Sim. civil. E aí teria sido arranhado por essa criatura. E aí ele desenvolveu em pouco tempo uma perda de imunidade que falaram o seguinte, olha, perto do que está passando com ele, AIDS é resfriado. É o que falaram. E aí, de fato, ele veio a óbito e a própria irmã dele, né, descreve como é que foi o tratamento dele, médico, depois falaram, olha, a melhor coisa é vocês já fazerem o sepultamento o quanto antes, e a irmã dele tem declaração, foi gravada, ela fala, não, o Marco falou para mim, nós capturamos de fato uma criatura, né, de fora, uma criatura estranha, que não é humana, né? Eu acho que isso é uma evidência fortíssima. O que mais vai faltar que acredito que tenha está escondido as 7 chaves? Fotografia? Eu acredito que tiraram fotografias. Agora, o interessante, volto a dizer, é como em uma investigação. Como é que você conclui, às vezes, e a pessoa jura inocência, que uma pessoa cometeu esse tipo de crime, aquele tipo de crime? É toda uma sequência de fatos, né? Você consegue, por exemplo, condenar à prisão, né, o goleiro Bruno sem ter sido achado o corpo da vítima. Agora, não, acharam que foi. Não é que acharam, você tem tantas evidências, o problema é que isso tem que ser feito, é um trabalho técnico, né? No direito você, né, você faz a sequência onde você consegue. Então é a mesma coisa, você consegue fazer toda a sequência de fatos, desde de manhã cedo, você pode pegar de dias antes, né? Eu falei que o caso Varginha está de fato inserido numa onda ufológica. Então você vai fazendo todo o acompanhamento, né? Aí depois quando você lê um livro, lê 2 livros e vê as informações, você entende, não, de fato aconteceu, não preciso ter via, lógico, adoraria ver uma fotografia, né? Um dia, se tiver guardado em algum lugar, que eles mostrem. Agora, não precisamos, né? Nós temos os desenhos e tem uma outra coisa que é interessantíssimo. Já foi achada uma estatuazinha, né, de uma dinastia chinesa, coisa de, sei lá, de 3.000 anos atrás, que é extremamente parecido com os desenhos que fizeram do ET de Varginha. Eu, particularmente, qual é o meu entendimento? É extraterrestre? Sim. Mas aquele ser, aquela criatura, no meu ponto de vista, não é o ser inteligente que comandava aquela missão. Para mim, aquilo lá é uma criatura, digamos, feita em laboratório, como se fosse um robô, mas não mecânico, um robô biológico, que vem cumprir uma missão de investigação, de coleta, de mineral, alguma coisa. Por quê? Por algumas características que eu vejo, né? Salvo engano, o ser estava nu, não tinha nenhum tipo de uniforme, nem nada disso, cheirava mal, foi visto acuado, né, pelas 3 moças lá, que era a mais velha, e as 2 irmãs adolescentes, estava acuado, foi capturado, vivo, sem operação de resgate. Eu não consigo imaginar uma civilização adiantada se deixa capturar um companheiro deles e não faz nada. Então, para mim, juntando todas as características, né, e com coisas que a gente sabe, que contatados falam, não era o ser, qual civilização estava por trás daquilo, não sei. Se era de aparência humana, se eram de outros, não sei. Mas, no meu ponto de vista, o ser que foi capturado era um extraterrestre, mas não era o ser inteligente que comandava a missão, e sim um serviçal, algum ser de laboratório para esse tipo de missão.
Mas o que por que a gente acha, a ufologia hoje acha que foram 2 a 3 criaturas? Pelos relatos. Pelos, volto a dizer, comparando com a questão da investigação, é pelos relatos. Né? O que teria sido um morto, teve testemunhas, mais de uma, que falaram de tiros de manhã cedo, né? Porque chega lá o pessoal do Corpo de Bombeiros, faz a captura de um ser, em seguida já chega o exército, colocam lá, apanha com uma rede, coloca numa caixa de madeira, já vai para dentro do caminhão, e tinham visto um outro ser, e vão lá numa região mais de mata ali perto, e ouvem tiros, né? E depois tem o ser que é capturado mais tarde pelo policial Marco Lixerezi, que acaba vindo a óbito, né? Mas assim, todo mundo descreve como se fossem bichos primitivos, assim, é isso? É uma criatura, é um ser, isso eu falo, ele não é diferente do comportamento de outros relatos, seja o Grey, né, seja o reptiliano, seja o que tem aparência humana, de forma de contato, de comunicação, né, de uma série de características que demonstra ali que ele é de fato o extraterrestre inteligente, né, com aquela capacidade, né, de comunicação, de paralisar a pessoa, eu tenho o caso, por exemplo, que eu pesquisei de uma chácara em São José, o cara ficou paralisado na cama, o ser entrou na casa dele e tal, o cara tentava se levantar, não estava totalmente paralisado, mas ele era empurrado para trás. Aí eu perguntei para a testemunha, que era o caseiro, mas era empurrado, né, com os braços? Não, era jogado para trás, ou seja, alguma forma de energia mental, alguma tecnologia, o cara tentava se levantar, era jogado para trás. E aí, quando ele se esforça mais, que ele é um cara mexia com gado, essas coisas, né, muito vigor físico, ele consegue se virar de lado, estica o braço e consegue segurar no braço do ser. Aí ele sente que é completamente diferente, é um negócio mole, esponjoso, né? Então você vê que é uma característica diferente. Um ser está ali olhando para ele e exercendo uma espécie de domínio, né? Seja pela força da mente ou seja por alguma tecnologia desconhecida. Então são características diferentes, né? Mas no caso de Varginha, teve relato da queda do OVNI também? Ou se encontrou alguma evidência da queda de algum artefato? É tipo Roswell, assim, ou não? Tem um relato de uma pessoa que ela já foi colocado em dúvida se o depoimento é verídico ou não, que ele teria visto, acho que poucos dias antes, né, uma nave se destroçar e teria vindo gente do exército, afastou, recolheram destroços. Agora, não sei até que ponto isso aí foi confirmado como depoimento verídico ou não. O que tem que me pareceu bem verídico, até pela simplicidade e a forma espontânea das pessoas contarem, é um casal de uma fazenda que vira um objeto, descreveram como se fosse o tamanho e talvez até o formato de um micro-ônibus, voando com aparente dificuldade, soltando uma fumaça, alguma coisa, e uma parte da estrutura dele meio solta e balançando, como se fosse uma folha, uma parte dele mesmo, né? Então também tem esse relato. E assim, na literatura ufológica, tem algum outro relato parecido com esse caso de seres extraterrestres primitivos, como é o caso dessas criaturas de Varginha? Não diria primitivo. Tem, por exemplo, o famoso Sasquatch ou Pé Grande. Você consegue, em alguns relatos, ter muito próximo daquilo avistamento ufológico. Agora, difícil dizer se ele é um ser inteligente, apesar da aparência, né? Aparência meio animal, digamos, ou ele é também algum tipo de experimento que eles soltam ali, né? Mas tem relatos que associam, né? Tem vários relatos lá dos norte-americanos, chegaram a cercar um desses seres lá, um lugar que não tinha saída, e de repente ele desapareceu. Nossa! Né? E tem relato de testemunhas também, de contatados que eram ser, né, desse tipo, totalmente peludo, né? Agora eu acho assim, a questão ali do ser de Varginha não é tanto a aparência, porque descrição de aparência, por pior, por mais assustador que seja, você fala, não, é um ser inteligente, porque ele está na nave, ele estava pilotando a nave, né? O abduzido conta, ele conversava, ele fazia experimento. Agora, no caso Varginha, não, você só tem o relato ali do ser fora da nave, volto a dizer, totalmente acuado, com a aparência de assustado, né?
emitindo talvez até um som ali, agachado num canto, né? Ou seja, ele estava ali, uma coisa meio, né, no chutômetro, né? Seria o quê? Ele estava cumprindo uma missão, de repente, sei lá, deu uma pane na nave ou algum acidente, ele se viu completamente fora do que era a programação da missão dele, né? Poderíamos imaginar isso, ele estava ali, porque a descrição de que eles falam é isso, né? Um acuado num canto, o outro lá meio perdidão, né? Sei lá, atravessando a rua, né? Os dois policiais param o carro, né? Para o carro, vê se estava na rua, estava na calçada, não importa, vai lá e pega o bicho e põe para dentro, né? Que ele fez, conseguiu... jogar dentro do porta-malas do carro? Eu acho que no banco de trás. Se eu lembro do que está nos livros, né, nos 2 livros que eu li, acho que colocaram no banco de trás. E esse cheiro pode ser uma reação corporal do animal, assim, tipo como se fosse uma adrenalina que está exalando? Sim, é uma possibilidade, claro, é uma possibilidade. Aí é difícil saber. Então, a sua avaliação... Mas parece que a descrição do cheiro é como muito próxima a amoníaco. Amoníaco. Mas cheiro desagradável e cheiro forte. E volto a dizer, se for engano, quem estiver me ouvindo depois, quem tiver outra informação, me corrija, mas um ser sem qualquer traje ou vestimenta. Que é meio esquisito, né? Sim, exatamente. Ele fica assim bem diferente de outros relatos. Então, agora você pode pensar, não, tudo bem, né? É uma civilização, não usa roupa, não importa. Agora, volto a dizer, o comportamento dele não é o comportamento de um ser inteligente, né? Parece que estava ali, né? Sei lá, ou cumprindo a missão, ou de repente até como sei lá, sendo levado para outro lugar, como se fosse uma carga dentro de uma nave, né? São possibilidades, né? Mas poderia ser uma carga em fuga. São possibilidades, né? Mas no meu ponto de vista, ele não era o ser inteligente que estava comandando a operação ali. Seja lá o que fosse que eles estavam fazendo naquela região, né? Eu vi que vai sair um documentário, parece, com novas revelações. Sim. Eu espero que tenha, porque o que eu sempre imaginei, olha, é o seguinte: se for comparar com o caso Roswell, o que aconteceu? Lá o Major Jesse Marcel, né, que foi lá, coletou material, mostrou para a família e tal, ele foi obrigado a se calar. Uhum. Aproximadamente 30 anos depois, ele abre o jogo. Uhum. Né? Na sequência do que ele falou, um número baixo que eu ouvi, já ouvi um número diferente, mas assim, 250 a 300 pessoas posteriormente contribuíram com informações. Uhum. Né? O caso Varginha é de 96, né? Estamos em 2022. Quer dizer, quando completar 30 anos esse caso, né, se for fazer um paralelo, será que já não está na hora, né, de essas testemunhas, que esses pesquisadores que estiveram lá, né, o Edson Boaventura, com o trabalho excelente que ele faz, não só lá, como outros casos, mencionou de testemunhas militares, o Marco Petit, né? Fica aí mais uma vez a dica, né, para convidar o Marco Petit, que ele tem muito aí para passar em termos de informação. Ele já esteve em eventos em São José, que o meu grupo organizou, né, e outras pessoas também já chamaram em São José. Então, quer dizer, são pessoas que sempre mencionam essa questão de testemunhas militares. Eu acho, tudo bem, é compreensível que no momento que acontece o fato, ou momentos, anos posteriores, a pessoa se cala. Agora, tem que chegar algum momento que a pessoa, não, agora eu vou abrir o jogo. Seja na velhice, seja, sei lá, chato falar, mas no leito de morte e tal, né? Então, eu espero que aconteça, no caso Varginha, o que aconteceu no caso Roswell, né? Que chegou um momento eu abrir o jogo. Abrir o jogo, então você se cerca, você consegue aí entender a dinâmica dos fatos, né? Porque você vai montando quebra-cabeça, né? Vai montando quebra-cabeça, um falou isso, outro falou aquilo, as coisas vão coincidindo, você vai conseguindo montar toda a história. Então já tem muita informação no caso Varginha. Se vier alguém que fale, ó, eu vi, eu estava lá, né? Eu acho que aí vai ser de grande contribuição. Já temos, do meu ponto de vista, informações suficientes para se entender que o caso de fato aconteceu, é real, né? Mas quanto mais informações tivermos, melhor será. Acho que então uma última pergunta do caso Varginha, só para eu matar a minha curiosidade, querido guru.
Se conseguiram capturar a criatura viva, na sua opinião, que fim deu-se para esta anomalia biológica aí? Bom, esse trabalho muito bem feito de investigação que foi feito por vários ufólogos aponta que teria sido levado para os Estados Unidos. Né? Levou embora o bicho vivo. Se é que sobreviveu, foi capturado vivo. Agora, se depois, né, veio a óbito, porque está num ambiente estranho, né, tem alguns relatos, a gente não sabe até que ponto são verídicos, de tentativas de alimentação, etc. Né, mas eu acho que é difícil sobreviver. Teve isso? Tem relato disso? Tem relato disso, né, que ele teria passado, né, primeiro pela escola de sargentos ali em Três Corações, depois teria ido lá para a Unicamp, em Campinas. Tentaram alimentar. Teriam tentado alimentar e não se sabe o que ele aceitou ou não, e aí depois se perde, né? Porque realmente, tendo acontecido isso de fato, ido para os Estados Unidos, aí depois acabou, né? É feito ali aquele acordo entre os governos e as autoridades, acabou. A partir de agora, né? Porque o que eles fazem, o que os norte-americanos fazem? A partir daí eles fecham, eles não dão informação. O controle deles é extremamente rígido. Contar rapidamente uma forma que eles agem. Imagina que vocês dois são pilotos de avião. Pode estar os dois no mesmo avião ou voando juntos. Aí vocês veem alguma coisa, né, um objeto não identificado, e relatam. O que acontece? Vocês pousam, acabou, vai cada um para uma sala. Separa vocês dois, extraem de cada um deles um relatório pormenorizado do que vocês viram. A partir da hora que vocês responderam a todas as perguntas, fala: Guru, você não fala desse assunto nunca mais com ninguém, nem mesmo com a Alê, ok? Senão você sabe o que vai acontecer. Alê, você nunca mais vai falar com esse assunto com ninguém, nem mesmo com o Guru. Mas vocês estavam juntos, mas não é para falar nem com o Guru. No filme sobre o Roswell mostra isso, quando o Jesse Marcel, numa cena, ele vai falar com o cara: quando lá aconteceu o quê? Do que você está falando? Como do que eu estou falando, Lázaro? Do que você está falando? Ou seja, o colega dele tinha assimilado a determinação de forma completa. Acabou, nem com os dois que estavam juntos lá ele falou. Então é a forma que eles trabalham. Alguém já conseguiu coletar algum relato de alguém que viu a criatura viva? Essa criatura que foi apreendida? Algum ufólogo já teve acesso? Segundo esses pesquisadores, teve gente do exército que falou, só que assim, eles estão, né, não revelam o nome e tal, e tem uma coisa interessante, se eu tinha alguma, apesar que eu já tinha lido, acho que os 2 livros, mas se eu tinha alguma dúvida de que o caso foi real, quem sanou essa dúvida foi o meu dentista. Dr. Eduardo, lá de Jacareí. Por quê? Parece que não, simplesmente o seguinte, né? Eu já tinha comentado com ele e tal, né? Que eu pesquisava o assunto e eu vi que ele acreditava, mas um interesse muito pequeno, né? E ele falou: uma coisa eu sei dizer, o caso Varginha aconteceu mesmo. Eu falei: doutor, eu também acredito que sim, mas por que o senhor sabe? A sua convicção? Porque ele trabalha em Jacareí e também atende lá em Minas, a cada 15 dias, alguma coisa, cidade sul de Minas. Ele falou: uma vez eu estava andando por lá, tal, dei carona para um cara que era do exército tal, e surgiu o assunto, não sei porquê. Ele falou: olha, pode acreditar, aconteceu mesmo. Um cara do exército? O cara do exército, por quem ele teria dado carona, falou isso. Quer dizer, o meu dentista está longe de ser um pesquisador entusiasta do assunto, só surgiu o assunto e ele começou. Você cruzou na vida dele exatamente, né? Simplesmente o cara comentou tal, e não, pode. Lógico, cara, não sei se o cara tinha informações ou não tinha, mas o cara, do jeito que o Dr. Eduardo me passou, só falou isso: olha, a pessoa só me falou isso. Não, pode ter certeza que aconteceu mesmo. E aí ele ficou convicto e comentou comigo. Ele não gosta do assunto, assim, não pesquisa, né? Acabou só comprando meu livro e tal, né? Mas depois pouco conversaram do assunto. Agora, o que eu achei interessante é isso. Ele, né, convicto, porque a pessoa que falou para ele falou taxativamente: pode ter certeza que aconteceu. Então, não tenha dúvida, o caso é real. Mesmo a gente mesmo que se um dia descubra, na verdade não passou pelo Unicamp, foi direto né, para outra cidade, não importa, né? Se perdeu alguma coisa, na verdade era um pouco diferente disso, mas isso não vai tirar a verdade do caso. Na verdade, o que a gente quer é exatamente isso, é entender.